A paz, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, aula 9, classe de juvenis, louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. Há alguns dias eu falei aqui no canal sobre uma câmera digital que eu estou precisando e nos grupos GBD alguns irmãos sugeriram que a gente fizesse uma vaquinha. Então, na descrição do vídeo tem um link, você entra lá, é tudo bonitinho, tudo certinho, lá eu estou explicando um pouquinho mais, você contribui com quanto você quiser. Esse trabalho aqui, ele toma muito tempo, eu tenho que me dedicar muito a esse trabalho, ao canal em si como um todo, a todas as aulas que eu posto aqui de jovens, juvenis, adolescentes, a todo o material, e uma câmera vai me ajudar muito, e tem uma pessoa que está vendendo uma câmera num preço que para mim não é tão alto, mas eu também não tenho, e eu resolvi compartilhar isso com vocês, e se você me ajudar, entre outras coisas, você estará mostrando que o nosso trabalho aqui no canal é importante para você. Então você clica aí no link que eu estou colocando embaixo, você entra direto no site, é tudo pelo site, você contribui com quanto você quiser e eu vou ficar muito feliz. Isso servirá muito para esta obra, a obra de Deus. Valeu? Vamos então à lição 9 na classe de juvenis. Amigo bom sabe como te levar até onde Jesus está. Muito bem, os objetivos da aula: mostrar a atualidade dos salmos, revelar a sinceridade dos salmistas em seus relacionamentos com Deus e estimular os alunos a serem sinceros no seu louvor a Deus. O texto em destaque para esta lição está em Salmos 150 e verso 6. Primeira informação: os salmos fazem parte daquela coletânea de livros poéticos, salmos, provérbios, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, enfim. Sendo assim, teologicamente falando, nós não dizemos, como nos outros livros, Neemias capítulo 1, versículo 8. Não, por quê? Porque são coleção de poesias, tá certo? Então, salmos, corretamente para falar, vamos ler em Salmos, número 150, que é o número do Salmo, 150 e verso 6, que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Esta expressão, louvai ao Senhor, significa aleluia. Quando nós falamos no culto, aleluia, estamos louvando ao Senhor. E por que não dizer convidando outras pessoas, incentivando-as a louvar ao Senhor? Tá certo? Esta expressão, louvai ao Senhor. No livro dos Salmos encontramos inspiração para todos os momentos de nossa vida. Sejam eles alegres, sejam eles tristes. Isso acontece porque este livro revela os sentimentos, desejos e até mesmo as frustrações de pessoas comuns, como eu e você, mas que buscavam um relacionamento sincero com Deus. Eu estava analisando aqui a lição para poder gravar a aula e eu diria que os Salmos é o livro de quem se relaciona com Deus de peito aberto, de coração aberto, sem reservas, sem esconder nada e também sem ter medo de Deus. Eu oriento sempre aos jovens e adolescentes na EBD, nas ministrações que nós ministramos em diversos lugares, igrejas, cidades, congressos, palestras, enfim. Eu digo sempre para o pessoal, quer aprender a orar? Leia Salmos. Quer aprender a ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Leia Salmos. Porque Salmos tem essa direção, não é? A forma como os Salmos estão escritos, ele nos leva a ter esse relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus, ele nos inspira, não é? Eu digo inclusive, quem nunca leu a Bíblia inteira, ou quem não tem o hábito de ler a Bíblia, comece pelo livro de Salmos. Muito bem, tópico 1, o que são os Salmos? O livro de Salmos é uma coletânea de 150 poemas,
cujo objetivo é expressar o louvor e a adoração a Deus. Na verdade, eles são mais do que poemas, são cânticos e orações que, embora endereçados ao Altíssimo, revelam os mais profundos anseios da alma humana. Estamos falando de pessoas que não faziam orações superficiais apenas para cumprir as tradições nas horas das refeições ou durante a abertura do culto, mas que rasgavam os seus corações diante de Deus. O livro dos Salmos é o inário do povo de Israel, tá certo? O livro de Salmos, eles foram escritos para serem apresentados acompanhados de instrumentos, e era o inário. Assim como nós temos hoje a nossa harpa cristã, o livro dos Salmos era o inário do povo de Israel, do povo de Deus. Então, essa forma muito aberta de se relacionar com Deus é o que está claro aqui dentro do livro dos Salmos, sabe? Sem reservas, sem limites, rasgando o coração diante de Deus, né? Nós vemos na oração de Davi, no Salmo 51, que ele rasga o coração diante de Deus, ele clama abertamente ao Senhor, e em todos os salmos nós vemos isso, seja pedindo por proteção contra os inimigos, seja pedindo por ajuda, seja pedindo por socorro, não é? Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que é isso? É um coração aberto, que se apresenta diante do Senhor, demonstrando a Ele a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus. Uma coisa interessante nos Salmos é que Moisés escreveu os Salmos, embora a maioria seja atribuída a Davi, foi Davi que escreveu, depois a gente vai ver aqui mais detalhadamente essa parte, mas Moisés também escreveu, Asaf escreveu, enfim, eles foram escritos não apenas por pessoas diferentes, mas em épocas diferentes. E isso que é lindo ao ler os Salmos, porque embora pessoas diferentes, em épocas diferentes tenham escrito, há toda uma sinergia dentro do livro, não é? Isso mostra o poder daquele que estava inspirando a escritura destes poemas em qualquer época e através de diversas pessoas. Tópico 2, os tipos de salmos. Muita gente se engana pensando que os salmos são todos iguais, isto é, são todos poemas de louvor a Deus que Davi compunha enquanto tocava sua harpa junto ao rebanho de seu pai Jessé. Mas não foi bem isso. Por exemplo, há salmos que são verdadeiras orações, há verdadeiros clamores por livramento em situações difíceis. Vamos ver aqui, Salmos 25, versículo 2, é isso? 25, 2 e 19. Ó meu Deus, eu confio em Ti. Essa declaração de confiança, ela é muito clara dentro do livro dos Salmos. Tá? Então aqui, Salmos capítulo 25, versículo 2. Ó meu Deus, eu confio em Ti. Não deixe que eu seja envergonhado, não deixa que sejam envergonhados aqueles que transgridem sem... tudo errado. Eu confio em Ti, não deixes que eu seja envergonhado, não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. Então, isso é o quê? Isso é uma oração, confissões de pecado, como nós temos no Salmo 51, tem no Salmo 74 também, tá? Confissões de pecado. E é muito importante nós lermos isso, porque mostra como que era feito, a maneira, né? O coração realmente aberto, não é? Olha, Salmos 74, o primeiro verso. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que a tua raiva fumega contra as ovelhas do teu pasto? Não é? Então, ele está aqui abrindo o coração e demonstrando a necessidade da misericórdia divina. Outro tipo de salmo importante é o de instrução, que procura nos ajudar a vivermos uma vida que agrada ao Senhor, seja obedecendo sua lei, seja buscando sabedoria ou mesmo nos advertindo, não é? Então, por exemplo, o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra, vivendo uma vida de acordo com
a palavra de Deus. Então, os salmos, ele nos ensina, eles nos orientam, não é? Não apenas a uma vida espiritual teórica, mas a uma vida espiritual prática. Por isso que eu digo para os alunos, leiam salmos. Quem tem dificuldade de orar, leia o livro de Salmos, porque fica mais fácil compreender como ter uma vida de comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, e o que só é possível desta forma, e que através da oração e da palavra, demonstramos confiança em Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Então, os salmos, eles têm diversos tipos, né? E por isso que é interessante toda essa dinâmica dentro do livro, que nos ajuda em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de medo. Eu gosto muito do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Olha o verso 4. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e para inquirir, e para estar em seu templo. Olha o 5. Porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Isso é uma oração e uma declaração de confiança em Deus. Tópico 3, a divisão dos salmos. Isso aqui é uma questão bem técnica, né? Então, eles estão arranjados em 5 grupos distintos. O livro 1, a maioria deles são salmos de Davi. São muitas orações de ajuda, por ajuda, expressões de confiança em Deus e louvor por sua grandeza, tá? Então, esses salmos, eles declaram a necessidade que o homem tem de Deus, mas também a confiança que o homem deve ter em Deus. Salmo 23, muito lindo, o salmista, e muito rico. Infelizmente, tudo aquilo que se torna popular, a gente barateia, desvaloriza. E porque o Salmo 23 é falado em tudo quanto é lugar, a gente não prega, não estuda nem nada. Mas o Salmo 23 é uma oração extraordinária. E ele começa com uma declaração muito forte. O Senhor é. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele cuidava para que aquelas ovelhas tivessem alimento, tivessem bom pasto, tivessem águas tranquilas, e ele estava disposto a dar a própria vida, como fez algumas vezes, para proteger a vida das ovelhas. E ele estava disposto, como fez várias vezes, a dar a própria vida, expor a própria vida para proteger a vida das ovelhas. Então, quando Davi escreve o Salmo 23, ele percebe que todo esse cuidado que ele tem com as ovelhas é muito parecido, claro que numa linguagem humana, com o cuidado que Deus tinha com a vida dele e com o cuidado que Deus tem com a nossa vida, não é? Então, ao mesmo tempo que Davi declara o poder de Deus dentro desse salmo, ele expressa a sua confiança em Deus ao começar dizendo: o Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que guia, pastor é aquele que trata. Depois o livro 2, do 42 ao 72, é uma sessão composta por orações de louvor, ação de graças e devoção a Deus, escritas principalmente por Davi e pelos filhos de Corá, não é? Posso citar aqui entre eles o Salmo 46, novamente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Livro 3, boa parte deles escrito por Asaf, é o livro da adoração em Jerusalém, que trata principalmente da nação de Israel. Tá? Aqui é preciso ter muito cuidado, porque há detalhes que são aplicáveis à nação de Israel, tá bom? Não são aplicáveis a nós. Mas o Salmo
o Salmo 73 começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos esteve bem perto de escorregarem. Asaf começa dizendo que ele começou a olhar o ímpio, e o ímpio prosperando, e Asaf quase desviou. Mas ele termina no verso 28 dizendo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as suas obras. No livro 4, embora o primeiro salmo deste grupo seja de Moisés, a maioria dos autores é desconhecida. O fato dos autores serem desconhecidos não desmerecem a sua realidade, a sua veracidade, por causa do conteúdo. A mensagem é mais importante que quem escreveu, porque no final das contas, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Livro 5, do 107 e 150, compostos principalmente por Davi, para serem acompanhados de instrumentos musicais, são hinos de louvor e ação de graças a Deus. Como podemos perceber, os salmos não são todos iguais, mas possuem temas e ordenação própria que uma leitura superficial não consegue captar. Então, embora sejam 150 salmos, não é? Se você colocar isso um por dia, em 6 meses, leu todos. Mas, se você reservar um tempo para ler e você se concentrar para fazer a leitura, dificilmente você consegue ler um salmo só. Até porque, como são conjuntos de poemas, sem perceber, você termina um e já começa outro, né? Então é preciso ter uma leitura mais concentrada. Tópico 4. O que os salmos nos ensinam? O que eles nos ensinam? Para muita gente é difícil entender como Davi, um homem que cometeu assassinato, adultério e falhou terrivelmente na criação de seus filhos, pudesse ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Não é? E mais difícil ainda é entender que os mais belos salmos foram escritos por este homem. Mas isso só revela a humanidade de Davi, a fragilidade humana. Ser um homem segundo o coração de Deus não faz ninguém super-homem, super-mulher, super-crente, super-pastor, super-obreiro, super-líder. Não! Isso só mostra que todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar, porque somos humanos, somos frágeis, somos falíveis, ok? E uma outra coisa muito interessante é que o fato do pecado e dos pecados, dos erros de Davi, estarem descritos em detalhes na Bíblia, sabia que isso é uma das coisas que atestam a imparcialidade bíblica? Isso mesmo. Numa autobiografia de alguém tão importante como Davi, Davi é tão importante que a bandeira de Israel ainda hoje, até hoje, é a estrela de Davi. Davi para os judeus, ele é mais reconhecido que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus, até porque eles não reconheceram Jesus. Então, assim, Davi é uma unanimidade, vamos dizer assim, em Israel. Até hoje, a história dele, ele morreu, mas deixou um legado extraordinário. Não é? Agora imagine, se a Bíblia fosse escrita meramente por homens, de sua cabeça, um homem tão importante como estes detalhes, estas quedas, não seriam descritas, seriam deixadas de lado. Tá? Só que a Bíblia não é uma biografia, também não é uma autobiografia. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, isso se chama, isso atesta a imparcialidade da Bíblia. Não é? Ela tem erros, ela tem defeitos dos homens chamados por Deus. Ok? Mas a maneira como Davi se levanta disso mostra a misericórdia de Deus para com todos aqueles que se humilham. Não é? Então Davi revela suas angústias, suas fraquezas e até pecados. E pede ao Senhor que o ajude a ser uma pessoa melhor. E Deus não rejeita o coração contrito e quebrantado. Davi faz aquela oração extraordinária: tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me com esopo e ficarei mais alvo do que a neve. Não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas há um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. Então, exatamente essa maneira de rasgar o coração, se humilhando, pedindo perdão,
traz ainda mais beleza ao livro dos Salmos, como nós vimos Asaf no Salmo 73 e Davi no Salmo 51. Quando lemos estes e outros salmos de Davi, não vemos ali a arrogância de um guerreiro ou rei, mas sim os pensamentos e sentimentos de um homem que se humilha diante do seu Deus e demonstra todo o seu amor por ele. Outra coisa importante que aprendemos é a sinceridade dos salmistas. Já pensou como eles oravam? Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? Salmo 10:1. Ou então, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou aflito e necessitado. Salmo 86:1. Forte, não é mesmo? Será que teríamos coragem de orar assim? O salmista não só teve essa coragem, como Deus preservou estas orações na própria Bíblia. Isto nos ensina que Deus Pai, em sua infinita misericórdia, está ao nosso lado, mesmo naquele momento em que a gente não percebe e mesmo em momentos de aflição. Então os salmos nos ensinam como orar, como nos aproximar de Deus, como pedir perdão, como pedir ajuda, como pedir socorro e como confiar no Senhor. Como declarar a nossa confiança no Senhor por meio da oração, ainda que a nossa alma esteja abalada, ainda que a nossa alma esteja aflita. Adolescentes e jovens sendo atacados por crises de ansiedade nos momentos em que nós estamos vivendo numa guerra espiritual, numa guerra profissional, enfim, numa luta de mente, enfim, toda uma questão de batalha espiritual, mas que se revela também no campo físico. Podem ter certeza que o livro dos Salmos tem muito a ensinar, a edificar a fé e a ajudar a uma vida melhor em todos os aspectos, porque é um livro que fala a nossa alma e que ensina muito a uma mudança de comportamento, a nos aproximarmos mais do Senhor. Eu vejo às vezes jovens que por cometerem pecados eles se afastam do Senhor. Se lermos Salmos, nós vamos perceber que quanto mais falhos nós somos e formos, mais precisamos nos aproximar dele, porque ele não despreza um coração contrito e quebrantado. O que é interessante é que os Salmos ele nos ensina como se aproximar diante do Senhor quando estamos em pecado. É com o coração contrito e quebrantado, é sem arrogância. Os Salmos nos mostram que diante de Deus ninguém é rei, ninguém é grandão, ninguém é o maioral, ninguém é o tal, nada disso. Diante dele é prostrado, é rendido. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Põe nos comentários aí de onde você nos assiste. Valeu, Deus abençoe. Amigo bom sabe como te levar até onde Jesus está.